Olá, meus caros, tudo bem? Sejam bem-vindos aí à nossa última aula da semana gratuita de Processo Civil e Processo Coletivo. Eu sou o seu anfitrião, Fabrício Bastos, e na aula de hoje a gente vai trabalhar um tema que eu separei por dois motivos. Primeiro, porque ele nos ajuda a compreender a ideia inerente ao processo coletivo e serve como pano de fundo para a gente trabalhar uma das polêmicas mais atuais sobre o tema que está aqui, ó, aqui na nova lei de improbidade administrativa, que é justamente saber se o processo por improbidade administrativa permanece sendo um processo coletivo ou não. Então, eu vou trabalhar com vocês aqui o tema processo de interesse público. Nas aulas anteriores, a gente estudou na aula 1, coisa julgada, na aula 2, estudamos precedentes, na aula 3, competência em processo coletivo. Então, a ideia era justamente trazer para vocês duas aulas de processo civil e duas aulas de processo coletivo. Esse tema que veremos agora, a partir de agora, melhor dizendo, é um tema que é muito estudado pela doutrina de processo coletivo, foi desenvolvido em alguns trabalhos monográficos, dissertações, enfim. Por exemplo, um grande amigo meu, Rodrigo Gismondi, escreveu sobre isso, e é um livro espetacular quando ele trata sobre o tema. E nos manuais e nos cursos de processo coletivo, de uma forma geral, você vai encontrar de maneira subjacente esse tema. E para quem tiver aí paciência e interesse em assistir a aula até o final, no final eu vou trabalhar com vocês aí a oferta de um curso que eu vou lançar, que vai abordar tanto o processo civil quanto o processo coletivo. Tudo bem? Então, preparados aí para o nosso conteúdo de hoje, vamos trabalhar o processo de interesse público. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Primeiro, eu vou trabalhar com duas premissas que são relevantíssimas para que a gente possa absorver a ideia de processo de interesse público. E a partir dessas duas premissas, a gente vai desenvolver o tema de uma forma mais proveitosa, ok? Então vamos lá. Primeira premissa que eu quero que vocês tenham em mente. Na primeira premissa, eu vou trabalhar com vocês a ideia de que o processo coletivo ele sempre visa a tutela do interesse da própria coletividade. Então, a ideia é sempre tutelar o interesse de uma coletividade. Aí você vai falar, Fabrício, mas isso aí é um truísmo, isso é uma obviedade. A partir do momento que a gente trabalha com processo coletivo, é claro que ele vai tutelar o interesse da própria coletividade. Que não deixa de ser o chamado interesse público primário. Sim, vocês estão certos. Mas a gente pode trabalhar, por exemplo, com um processo de tutela do patrimônio público que vai entrar na divergência, que é justamente o processo que envolve a repressão e a sanção decorrente da prática do ato de improbidade. Será realmente que um processo por improbidade administrativa mormente, diante da nova lei de improbidade administrativa, será que ele trabalha a ideia de um processo que visa o interesse público primário? Esse vai ser o nosso ponto final aqui da aula. Mas perceba, essa é a primeira ordem de premissa que eu quero que vocês tenham em mente. Tá? O processo coletivo, ele visa, sim, a tutela de interesse público primário, assim compreendido como a tutela de uma coletividade. E coletividade aqui, vocês vão ver até no meu curso de processo coletivo, para quem tiver interesse, vocês vão ver, a gente vai trabalhar com comunidades, classe de pessoas, categoria de pessoas. Então, esses conceitos, que a princípio deveriam ser conceitos fáticos, mas são conceitos jurídicos, a gente vai trabalhar no bojo da coletividade. Tudo bem? E a ideia dessa coletividade é sempre ostentar uma certa homogeneidade. E essa homogeneidade, muitas das vezes, ela é interpretada de forma equivocada. Porque muitas das vezes, quando você trabalha a ideia de homogeneidade, ou vem à sua cabeça interesses individuais homogêneos, ou vem à sua cabeça homogeneidade no sentido de uma completa coesão no mesmo sentido. Imaginemos uma determinada comunidade na qual há um interesse coletivo subjacente e não há a necessidade de todos os membros dessa coletividade terem a mesma ideia, a mesma solução para aquele caso concreto.
As pessoas podem pensar de forma diferente. Pode haver até o que alguns autores, como o professor Hugo Nigro Mazzilli, ele sustenta, por exemplo, a chamada intensa conflituosidade dos interesses transindividuais. Por vezes, uma matéria que é decorrente de um interesse transindividual, ela vai ter uma conflituosidade interna que é inerente, que é natural dessa ideia. Vamos trabalhar aqui com um exemplo simples. Vamos imaginar que vocês residam aí em uma cidade litorânea extremamente atraente e que tenha uma natureza exuberante, e há um investidor estrangeiro que queira instalar um resort aí nababesco nessa cidade, nessa praia. Você, a princípio, vai falar assim: Fabrício, o interesse aí subjacente ele é só um interesse de tutela do meio ambiente. Ledo engano. Não é só o meio ambiente que está vinculado a essa ideia. Você vai trabalhar o interesse econômico da própria cidade. Você pode trabalhar com empregos diretos, empregos indiretos, a urbanização decorrente, que é claro que é um braço do meio ambiente, mas é um tema específico. Você pode trabalhar com medidas compensatórias, por exemplo, olha, você vai aqui melhorar o acesso à cidade, porque afinal de contas, se melhorar o acesso à cidade, vai melhorar o acesso ao resort. Então, você pode trabalhar com essas medidas compensatórias. Você vai trabalhar com um interesse do próprio município em aumentar a arrecadação. Você pode ter nesse resort, por exemplo, um centro de convenções. Então, você bota no mapa de eventos importantes a cidade, que até então não fazia parte de um calendário importante de eventos. Então, perceba que você vai ter a associação de moradores, você vai ter o sindicato de empregados, você vai ter associação de comerciantes e lojistas. Então, há vários interesses que podem convergir, podem divergir. Você pode ter subgrupos que convergem, subgrupos que divergem. E o que eu quero que você tenha em mente ao trazer um exemplo simples como esse? Perceba como há uma intensa e natural conflituosidade. Então, a homogeneidade ao qual eu me refiro não é homogeneidade no sentido de todo mundo convergir para o mesmo interesse final, mas sim homogeneidade no sentido da tutela dessa coletividade. Ok? Tudo bem? Então, vamos lá. Então, continuando aí essa premissa, essa primeira premissa, você vai olhar aí também agora um outro aspecto que é importante, que é o aspecto dos direitos coletivos, lato sensu. Aqui, os direitos coletivos lato sensu, você pode colocar como um gênero. Existe até uma discussão doutrinária se a gente vai continuar tendo aquela classificação tricotômica, né? Interesses difusos, coletivos em sentido estrito e individuais homogêneos, mas aqui a gente vai usar só a guisa de explicação. Então, a ideia que eu quero que vocês tenham em mente é que, a partir do momento que você fala em interesse público primário, em interesse da coletividade, você tem que trabalhar questões subjacentes que são de extrema relevância. Até para que você possa individualizar, não o interesse, mas individualizar o tema. Você vai ver quais são os bens jurídicos que podem ser atingidos, qual é a extensão do eventual dano, da ameaça ao dano. E a extensão é subjetiva, ou seja, quais são os grupos que vão ser atingidos. A extensão pode ser objetiva, qual o interesse público que vai ser atingido. A extensão pode ser territorial, ou seja, até que ponto haverá um impacto nesse território. Por exemplo, há poucos dias, o Ministério Público aqui do Rio de Janeiro obteve uma tutela provisória interessante, impedindo a instalação de um determinado empreendimento comercial, sob o argumento de que não houve o encerramento do estudo de impacto viário. E isso é fundamental, porque se você não tiver um estudo de impacto viário, de um impacto ali no dia a dia daquelas pessoas, no cotidiano, você não tem como trabalhar a tutela da coletividade. Quero saber, vem cá, eu falo aqui de cidades que têm problemas realmente de deslocamento. A cidade do Rio de Janeiro tem um problema crônico de deslocamento. Eu moro numa cidade
circunvizinha, que é Niterói, que tem um problema pior ainda, porque é uma cidade que há 60 anos não tem nenhum plano de urbanização, de circulação viária. Mas perceba, se for criado, por exemplo, um shopping aqui no bairro onde eu moro, e não for feito um estudo sério de impacto viário, você inviabiliza, às vezes, o deslocamento das pessoas. Certa vez, eu mostrei para minha filha, ela gosta aqui de uma rede de fast food, que tem um drive-thru aqui perto da entrada de onde a gente mora. E eu mostrei para ela que não só essa rede de fast food faz mal para a saúde, como também faz mal para a nossa vida normal, porque traz um engarrafamento absurdo, ou seja, não houve um impacto viário sério para esse fim. Ok? Bom, a segunda premissa que eu acho importante para a gente trabalhar é a seguinte, eu vou colocar aqui na tela para os senhores. Vejam só, além dessa premissa de você trabalhar a ideia de que o processo coletivo ele visa a tutela de um interesse público primário, o interesse da coletividade, você tem que também verificar que o processo coletivo ele tem, sim, uma situação jurídica coletiva subjacente. E aí é um desafio interessante, e aqui eu me socorro das lições do professor Fred Didier, é um desafio interessante saber quando que uma ação é coletiva. Quando que uma ação, na essência, vai ser coletiva? E ele afirma quando é uma ação que veicula uma situação jurídica coletiva, ativa ou passiva. Ela tem que veicular uma situação jurídica coletiva. E eu concordo com ele, porque, por vezes, você pode ter uma ação que não veicula uma situação jurídica coletiva, mas ela, naturalmente, ao final, vai gerar uma tutela da coletividade. Vou dar um exemplo aqui. E esse exemplo eu dou em todas as aulas que eu leciono esse tema. Vamos imaginar que vocês residam num condomínio com vários edifícios e exista um estabelecimento empresarial, um bar, um restaurante que seja, que tenha aí música ao vivo ou que tenha música ambiente, enfim, mas sem a vedação acústica adequada, ou seja, gerando a chamada poluição sonora. Lembrando que poluição sonora é não só um conceito fático, como também é um conceito jurídico. A depender do volume de decibéis produzido pelo estabelecimento empresarial, já posso configurar juridicamente como sendo poluição sonora. Não me recordo agora quantos decibéis são, acho que são 70, não sei. Tem que olhar aí a legislação do local. Mas, enfim, imaginem os senhores, todos vocês que estão aqui assistindo essa aula, residem nesse condomínio. E um de vocês resolve promover uma demanda em desfavor desse estabelecimento empresarial, buscando uma obrigação de construir uma vedação acústica nesse estabelecimento. A princípio, você vai imaginar, Fabrício, trata-se então de uma ação individual, porque é um morador promovendo uma ação em desfavor de um estabelecimento empresarial. Sim, em princípio vai ser uma ação individual. Mas concordam comigo que se esse morador obtiver a tutela jurisdicional favorável, ele, em última análise, tutelou a coletividade? Naturalmente, você vai ser obrigado a concordar comigo. Porque, perceba, se esse morador obtiver uma sentença judicial com trânsito em julgado, determinando que esse estabelecimento empresarial promova essa reforma, criando uma vedação acústica, ele não tutelou só o seu interesse, ele tutelou de forma subjacente o interesse da coletividade. Então perceba, só que a situação jurídica que ele propôs em juízo não foi coletiva. Ele propôs uma situação jurídica individual. Então por isso que eu falo para vocês, eu só posso afirmar que uma ação é, na essência, coletiva, quando ela veicula uma situação jurídica coletiva subjacente. Tudo bem? Nada obstante, eu posso conseguir tutelar a coletividade sem que eu promova uma ação coletiva. Posso promover uma ação individual com efeito coletivo ou posso promover uma ação pseudo-individual. Fechado até aqui? Beleza. Bom, diante disso, eu tenho que trabalhar também para que eu possa entender essa ideia de processo de interesse público, que é o processo coletivo, que é uma das características do processo coletivo, entender a ideia do escopo da jurisdição.
Quando a gente estuda isso em processo civil individual, a gente estuda diversos escopos da jurisdição. Mas aqui eu vou propor a vocês uma reflexão. Como que fica o escopo da jurisdição no âmbito do processo por interesse público? A ideia aqui não é só a resolução do conflito subjacente. Então, aqui no processo coletivo, no processo de interesse público, o objetivo final, o escopo da jurisdição, não é só resolver o conflito subjacente, não é só resolver aquilo que foi posto em juízo, mas sim buscar uma solução prospectiva de tutela daquela coletividade. Ou seja, eu quero tutelar essa comunidade, essa coletividade, esse grupo, essa categoria ou classe de pessoas que seja, de uma forma prospectiva. Eu não quero só resolver o caso concreto. Eu quero resolver o caso concreto e propor uma solução prospectiva. Essa que é a ideia. Então, isso que é importante para que a gente trabalhe. E aí, dentro do escopo da jurisdição, e aí, repara aí, olha aí na tela, olha aí o último dado que eu destaquei, a ideia não é só essa pacificação social. Na verdade, eu tenho que fazer uma releitura dessa ideia de pacificação social que a gente estuda lá no processo civil individual. E passar a ter a ideia de concretizar os valores fundamentais. Por isso que eu coloco o processo coletivo, esse processo de interesse público, ele tem uma feição que é transformadora, que é justamente transformar a realidade que foi apresentada em juízo. Essa que é a grande questão. Tranquilo? E aí você vai falar, tá bom, Fabrício, você falou bastante aqui, você já explicou a ideia conceitual de processo de interesse público. Pois bem, mas qual é o ponto central? Qual é a grande questão a ser ventilada no âmbito do processo de interesse público? Dá uma olhada aí no que eu coloco para vocês. A ideia é abandonar, né? O ponto central é abandonar aquela ideia binária de relação jurídica processual. Qual a ideia binária? Aquela relação entre os sujeitos do processo, entre autor e réu. Então a ideia é paulatinamente você abandonar essa relação meramente linear. Eu quero, na verdade, trazer, como eu falei no item anterior, trazer uma feição transformadora. Trazer medidas que vão transformar a realidade daquela coletividade. A realidade daquelas pessoas que estão abrangidas por essa coletividade, por aquela situação jurídica coletiva subjacente. Pode ser uma comunidade vulnerável, por exemplo, indígenas, por exemplo, comunidade LGBT, comunidade de pescadores artesanais e por aí vai. Vai depender da realidade de cada local. A depender da realidade de cada local, você vai ter comunidades específicas que merecem tutelas específicas. Então, eu vou me preocupar muito menos com essa relação autor e réu e muito mais com uma mudança significativa da realidade das pessoas inseridas nessa comunidade, nessa coletividade, melhor colocando. Tudo bem até aqui? Pois bem, ainda dentro do ponto central, o que também é relevante para a gente trabalhar aqui? A gente vai trabalhar a ideia de que eu não quero só, e está aí na tela, tá? Mas eu vou explicar com outras palavras. Qual é a ideia que você estuda basicamente no processo civil individual? Qual é a ideia do processo civil individual? Você quer reparar danos, você quer resolver questões que já aconteceram. Por exemplo, eu quero a reparação por dano moral, eu quero a compensação pela minha dor, eu quero reparação por dano material. Veja, você tem uma visão para o passado. Você quer resolver algo que já aconteceu. Aqui no processo de interesse público, a ideia não é só resolver o que já aconteceu. Não que você não possa buscar uma reparação a nível coletivo,
até porque a jurisprudência já trabalha com a ideia de dano moral coletivo, dano social. Mas resolver esse problema com uma feição prospectiva. Ou seja, desenhar soluções para resolver situações que possam vir. Então, por exemplo, adianta você trabalhar com a ideia de comunidades hipervulneráveis só desenhando a tutela jurisdicional para resolver problemas do passado? É suficiente? Não. Você não só quer resolver problemas do passado, mas você quer desenhar como será o porvir, como será o futuro dessa comunidade, como que ela deve ser tutelada. Então a ideia é quebrar esse paradigma de que a gente tem lá no processo civil individual de sempre resolver de forma para o passado, mas sim resolver para o futuro. Por isso que a conclusão a qual a gente chega toda vez que a gente estuda processo de interesse público é sempre trabalhar com os vetores constitucionais e efetivar os direitos fundamentais. Por isso que se afirma que o processo coletivo tem que ser considerado como um processo de interesse público. Porque ele, repito, ele observa esses vetores, essas diretrizes constitucionais, para que, em última análise, os direitos e garantias fundamentais sejam realmente efetivados. E aí eu vou fazer a pergunta para encerrar o nosso encontro de hoje. Uma pergunta que decorre disso aqui, ó, da nova lei de improbidade. E aí? Esse processo por improbidade administrativa, ele é um processo coletivo? Eu posso considerá-lo como um processo coletivo? Razão da pergunta. A nova lei de improbidade administrativa, ela afirma de maneira peremptória duas características importantes. Primeiro, que o processo por improbidade administrativa vai seguir as diretrizes do direito administrativo sancionador. 2, que a ação por improbidade administrativa deixa de ser uma ação civil pública e passa a ser uma ação de caráter, uma ação repressiva de caráter sancionatório. Então percebam, dois dados relevantes. Primeiro, a aplicação do direito administrativo sancionador. Segundo, trata-se de uma ação repressiva de caráter sancionatório. Diante dessas duas informações, nós vamos encontrar hoje duas teses doutrinárias que são contrapostas. Uma primeira tese doutrinária defendida pelo professor Fred Dier e pela professora Sara Merson Vargas, dois grandes ícones do processo civil e do processo coletivo, no sentido de que o processo por improbidade administrativa, mormente, pós nova lei de improbidade, porque a professora Sara Merson já sustentava isso antes da nova lei de improbidade. Então, mormente pós nova lei de improbidade. O processo por improbidade administrativa, ele sai do microsistema da tutela coletiva e passa a figurar no microsistema do processo punitivo, dentro da espécie processo punitivo não penal. Então, aí percebam, a partir do momento que eu afirmo que passa a figurar no microsistema do processo punitivo, repito, na espécie processo punitivo não penal, ele passa a receber influxos específicos desse microsistema. E os principais fundamentos são os dois anteriores que eu falei: direito administrativo sancionador, ação repressiva de caráter sancionatório. Por outro lado, vocês vão encontrar este que vos fala e o professor Hermes Zanetti, que uma segunda tese que sustenta que o processo por improbidade administrativa, a despeito dessas duas regras expressas, não perde o caráter de tutela do patrimônio público. Mesmo que se busque a aplicação de sanções, em última análise, a ideia é a tutela do patrimônio público. E aí façamos o silogismo. Sendo tutela do patrimônio público, tratar-se-á de um interesse difuso. Sendo um interesse difuso, eu recebo o influxo
do microsistema do processo coletivo. Então, e vejam, e o que isso tem a ver com o processo de interesse público? Porque se eu trabalho com a ideia de que o processo por improbidade administrativa é um processo que visa a tutela do patrimônio público, não a tutela da pessoa jurídica interessada, deixar isso claro, a tutela do patrimônio público, eu posso afirmar ser um processo de interesse público. Tudo bem, meus queridos? Então vejam que esse tema é um tema rico, que pode sim auxiliar vocês, não só na prática, como principalmente no estudo, para quem busca aí, um lugar ao sol nos cargos públicos mediante concurso público. Com isso, a gente chega ao fim dessa nossa semana gratuita de processo civil e processo coletivo, mas não vão embora ainda. Nós já estudamos aqui, na aula 1, repito, estudamos coisa julgada, na aula 2 estudamos precedentes, na aula 3 estudamos competência no processo coletivo e agora na aula 4 estudamos processo de interesse público. Concito-vos novamente a procurar lá no meu Instagram a foto referente, o post referente à aula de hoje, para vocês fazerem seus comentários, críticas e sugestões, como sempre repito, de forma leve, usando bom senso. Podem fazer suas considerações sobre como foi a aula, como deveria ter sido a aula, alguma sugestão, fiquem à vontade para isso. Repito, sempre com bom senso. Além disso, quero informar a vocês que a ideia dessa semana gratuita, que é a primeira ideia óbvia, é passar conteúdo de forma efetivamente gratuita, ninguém aqui foi cobrado de nada, mas, é claro, é uma forma também de divulgar o professor Fabrício Bastos, divulgar o meu conteúdo e o meu trabalho. É uma forma válida de assim fazer. E, diante disso, eu queria propor a vocês que, se quiserem, se tiverem interesse em aprofundar os seus estudos em processo civil e em processo coletivo, eu vou lançar, junto ao Portal Liber. Eu sou só professor do Portal Liber, as pessoas às vezes me procuram, eu sou só professor do Portal Liber, mas vou lançar no Portal Liber um produto e aí data máxima vênia de quem tem produto semelhante, um produto que, na minha visão, é um produto diferenciado no mercado, porque eu vou lançar um produto que vocês vão estudar em conjunto processo civil e processo coletivo. Em processo civil, a gente vai estudar todos os pontos que caem em concurso. A gente vai estudar teoria geral do processo, processos de conhecimento, a gente vai estudar recursos e a gente vai estudar execução e tutelas provisórias. Todos os temas que são cobrados aí em concurso público. E em processo coletivo, a gente vai estudar toda a teoria geral do processo coletivo, vou trazer para vocês todo o conteúdo de processo coletivo e os processos coletivos específicos. Então, vocês vão ter aulas específicas sobre processo de improbidade, ação popular, mandado de junção, mandado de junção coletivo, mandado de segurança coletivo. Então, essas ações coletivas vocês vão ter também aulas específicas sobre isso. E a ideia é, dentro desse grande arcabouço de conteúdo que a gente vai ter, e vocês vão ter todo um calendário que ao longo do tempo vai ser apresentado para vocês, com as aulas que vão sendo disponibilizadas. No mínimo, tá, o conteúdo mínimo que eu prometo a vocês, até porque, como eu prometi que ia entregar todo o conteúdo aqui gratuito, entreguei, e prometo que serão pelo menos 60 aulas que vão ser disponibilizadas para vocês. E aí você fala assim, caramba, 60 aulas é coisa pra caramba, mas espera aí, vai ser processo civil, processo coletivo e improbidade administrativa. Então vocês vão ter todo esse conteúdo em 60 aulas. 60 aulas no mínimo. Tá? Além disso, a gente vai disponibilizar também simulados, para quem quiser verificar aí a evolução dos estudos, né? A gente vai ter simulados também sobre os temas. E a ideia é permitir que vocês só assistam etapas futuras depois de encerrar as etapas anteriores, porque eu acho que fica melhor para que você organize os seus estudos. Claro que se alguém quiser assistir fora da ordem, fica a critério de cada um. Mas a gente vai ter aí uma promoção que vai vigorar até o dia 14 de novembro, e eu
pedi para que fosse até dia 14 de novembro, porque é o meu aniversário, vou comemorar 44 anos já. Já sou vintage, como diz a minha filha. E a gente vai ter uma promoção aí, todo esse conteúdo por R$ 797. Vai ser um combo no qual você vai ter esses 3 conteúdos relevantíssimos, né, improbidade, processo coletivo e processo civil, no valor de R$ 797, que você vai dividir em 12 vezes. E esse valor, ele inclui aí o acesso durante um ano inteiro, então vai ser um acesso durante um ano. E, além disso, a gente vai fazer a seguinte promoção. Quem adquirir e ficar entre os 50 primeiros, deixa eu ver aqui, fica melhor, entre os 50 primeiros que se inscreverem, vão ganhar de forma gratuita o exemplar do livro Comentários à Nova Lei de Probidade Administrativa, escrito por este que vos fala. Tranquilo? Eu acho que é um bom presente. Então, os 50 primeiros vão ter direito aí a receber esse livro de forma gratuita. Tudo bem, meus queridos? Então, mais uma vez, eu queria agradecer a vocês pela presença, pela audiência, pela confiança no meu trabalho. Quero desejar a vocês aí um bom fim de ano. Sei que a gente já está em novembro, então um bom fim de ano para todos aí. Continuo à disposição, ainda que você não queira adquirir o curso, zero problema. Continuo à disposição para o que precisar, desde que não seja dinheiro. É só me procurar nas minhas redes sociais. Tá bom, meus queridos? Então agradeço aqui, fico muito contente com o interesse de vocês na Semana Gratuita. Espero ter conseguido contribuir aí para a formação de vocês. Um beijo a todos e até a próxima.